A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui Diego Casagrande, direto dos Estados Unidos, e eu tenho a grata satisfação de conversar agora com o procurador da República aposentado, hoje advogado, especialista em regras de compliance, e uma das grandes figuras no combate à corrupção, eu diria até da história brasileira, até porque a Lava Jato já está na história brasileira, Dr. Carlos Fernando dos Santos Lima. Prazer ele ter comigo aqui. Tudo bem, procurador? Prazer é meu, Casagrande. É um prazer estar conversando com você. Faz pouco mais de um ano aí que o senhor deixou a Lava Jato, se aposentou, tinha tempo para isso, mas marcou história. Não está com saudade da Lava Jato, principalmente agora que ela vem sendo tão atacada, doutor Carlos Fernando? Eu tenho muita saudade dos amigos, dos colegas que eu fiz na operação, mantenho contato com eles até hoje, e de certa forma eu não me desliguei da Lava Jato porque ainda faço boa parte da defesa da operação na imprensa, perante a população, mesmo porque muitos dos procuradores hoje estão sendo calados por representações, por ameaças de punição. Então, eu me incumbi desse trabalho de falar um pouco na defesa da Operação Lava Jato. O que é que está acontecendo? A Lava Jato fez muitos inimigos, é bem verdade, sobretudo os bandidos, né? Os ladrões, aqueles que se habituaram a assaltar o povo brasileiro. Grandes políticos, grandes empresários, empreiteiros. O que está acontecendo agora? A sensação que a gente tem é que há um grupo maior interessado em destruir essa grande operação, doutor Carlos Fernando. Me parece que nós estamos vendo uma reação que eu entendo até inevitável, quando você ataca o próprio sistema, o núcleo do sistema. O núcleo do poder do sistema é o dinheiro ilícito, é o dinheiro que sustenta campanhas eleitorais milionárias, sustenta o domínio de partidos políticos por parte de caciques. Então, quando você ataca esse sistema tem tentáculos por toda a sociedade, especialmente dentro do poder público. E há uma união entre diversos grupamentos políticos, ideologicamente diversos, contra a Lava Jato, porque ela acaba com esse fluxo financeiro para esses partidos, para essas lideranças. Então, a Lava Jato está hoje cercada por todos os lados, porque esse mecanismo está atuando contra ela. É o tal do mecanismo, é o mecanismo, é a reação do sistema. Eu nem gosto muito dessa palavra, mas porque ela é meio conspiratória, mas na verdade ela tem fundamento. Por quê? Porque esse sistema, esse mecanismo de financiamento de ilícito, principalmente da apropriação do público pelo privado no Brasil, ele vem desde o nosso Brasil colônia. Você pode substituir as peças, como um automóvel, você pode substituir uma roda, você pode substituir uma parte do motor e ele vai continuar funcionando. Assim é o mecanismo. Você pode mudar o presidente, pode mudar o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, os donos dos partidos, os nomes dos partidos, mas a sistemática, o mecanismo continua girando. Este é o grande problema do Brasil. Nós precisamos fazer com que esse mecanismo deixe de existir. Nós sempre teremos corrupção, mas não uma corrupção sistemática e sistematizada como nós temos hoje.
Eu tenho dito ao longo dos anos, a Lava Jato começou em 2014, e quem me acompanha nos meus espaços de rádio, ou mesmo nas redes, sabe da minha posição muito clara. Eu tenho dito que a Lava Jato é a melhor coisa que aconteceu no Brasil desde a abolição da escravidão, doutor Carlos Fernando. O que me surpreende, até lhe diria negativamente, é o fato de que em determinado momento, e nós estamos vendo isso agora, 6 anos depois do início da operação, vários grupos que aparentemente defendiam a Lava Jato conspiram contra ela, ou seja, enganaram as pessoas. Não estavam a favor da perpetuidade da operação, muito pelo contrário. Como é que se explica isso? Esta questão está justamente nesta minha análise sobre a natureza sistêmica da corrupção. Nós temos grupamentos políticos que, em determinados momentos, acreditavam que a Operação Lava Jato era uma operação contra o domínio do Partido dos Trabalhadores. Isto era equivocado, e eles estavam equivocados, mas nesse momento eles ficaram ao lado da Lava Jato. Em determinado momento histórico, às vezes a questão da prisão de Marcelo Debrecht, ou mesmo os processos contra Lula, ou o início das investigações a respeito dos partidos da oposição, especialmente o PMDB, o PSDB, as pessoas foram bandeando de lado, os partidos, as pessoas que suportavam a Lava Jato foram bandeando de lado. E o episódio da rachadinha, no início do governo Bolsonaro, foi definitivo para o começo do bandear-se, da união desses grupos com o bolsonarismo, inclusive. De modo que hoje ninguém interessa mais um Ministério Público forte, um Ministério que investigue, seja do Rio de Janeiro, seja a Lava Jato, seja a MPF em Brasília. Não interessa a ninguém. Por quê? Porque todos estão, de certa forma, com o rabo preso. Aliás, o senhor tocou na questão da rachadinha, está na minha pauta aqui para abordar, eu quero abordar um pouco mais à frente, que é crime, hein? Alguns tentam relativizar, é crime, e é crime sério. O fato de muitos... Pois é, doutor Carlos, o fato de muitos políticos fazerem, não todos, né? Até em determinados momentos, todo mundo faz, não é assim. Conheço gente séria que não faz. Mas o fato de muitos fazerem nas câmaras de vereadores, nas assembleias, no próprio Congresso, não legitima isso, né? Absolutamente. É um crime sério, num conceito geral, também corrupção, não há dúvida a respeito disso. Nós não podemos relativizar esse tipo de questão, porque nós não podemos aceitar graduações na corrupção. Nós temos que punir a corrupção caso a caso, conforme a sua gravidade, mas devemos puni-las todas. E, nesse caso, a rachadinha é um fato muito grave, mesmo porque toda essa apropriação de dinheiro público visa desvirtuar o próprio processo democrático, porque quem tem dinheiro ilícito de rachadinhas ou de corrupção concorre de maneira irregular, com muito mais força, em relação a candidatos que não têm acesso a esses recursos. Então, nós estamos tentando preservar a própria democracia brasileira, porque senão nós vamos virar uma aristocracia de corruptos. Uhum. Bom, eu quero voltar a essa questão um pouco mais à frente. Antes, conte para nós, doutor Carlos Fernando dos Santos Lima, como surgiu a Lava Jato e esta interação de vocês, procuradores, e com Polícia Federal e com o juiz Sérgio Moro. Eu sei que o senhor o senhor continuava atuando em São Paulo e ia a Curitiba, ou seja, foram anos muito pesados, né, do ponto de vista profissional, de muita entrega. Conte para nós como é que surgiu a operação e esse entrosamento entre vocês, que em determinado momento a gente chegava a dizer que era o Real Madrid, era o Barcelona jogando. Eu não sei para que time o senhor torce, para qual time o senhor torce? Curitiba. O Curitiba nos seus melhores tempos jogando, quer dizer, tinha um entrosamento espetacular ali. Conte para nós como é que surgiu tudo isso.
O primeiro, é importante reforçar que esse modelo de forças-tarefas ele é construído em cima de aptidões. São convidados procuradores que possuem aptidões específicas. Nesse caso, o doutor Deltan Dallagnol, essa investigação começa em 2013, ainda com a Polícia Federal, nós temos que dizer com o doutor Márcio Anselmo, e à medida que essa investigação evolui naqueles 4 grupos de doleiros, aquele posto de gasolina em Brasília, foi se verificando que o esquema era muito maior. E Deltan Dallagnol, então, promotor do caso, o procurador do caso, ele pediu a Brasília a formação de um grupo de trabalho. Como eu já tinha trabalhado com ele, o doutor Orlando, o doutor Januário Paludo, que é aí do Rio Grande do Sul, ele fez o convite para grupos de grupos de procuradores que tinham aptidão já para esse tipo de investigação. Nós tínhamos trabalhado com ele no Banestado, ele nos substituiu, inclusive, e já tínhamos uma metodologia de trabalho. Então, diante disso, formou-se um grupo que já tinha, dentro dos seus parâmetros, como chegar a um bom resultado em uma grande investigação. Fora disso, nós trabalhamos com grupos de policiais federais que já tinham trabalhado conosco no próprio Banestado, o próprio doutor Márcio Anselmo, doutora Érica, doutor Luciano Flores. Nós tínhamos trabalhado também com a própria Receita Federal, o doutor Roberto Leonel, que depois foi para o COAF, e o doutor Sérgio Moro tinha sido o juiz do caso. Então, o agrupamento de pessoas, nós não éramos amigos, mas era um agrupamento de pessoas que já tinham relações anteriores de trabalho e tinha muita confiança entre si. E este trabalho, então, ele já começa forte, porque nós tínhamos não só esta confiança interna, como também a metodologia de trabalho. E essa metodologia se mostrou muito eficiente. E a nossa unidade é uma das coisas que mais incomoda todos os grupos que vieram contra a Lava Jato. A Lava Jato não sofre fissuras internas, ela pode ser atacada até mesmo pelo próprio PGR, mas internamente ele é um grupo muito forte de pessoas de bem, pessoas comprometidas, sejam na Polícia Federal, no Ministério Público ou no Judiciário ou Receita Federal. Os senhores, com toda a franqueza que lhe é característica peculiar, os senhores achavam no início, lá em 2014, né, quando começou a ficar robusta, o senhor disse que começou em 2013, para ser mais preciso, os senhores imaginavam que a coisa ia tão longe a ponto de colocar um ex-presidente na cadeia, um ex-presidente da Câmara na cadeia, vários políticos de peso, grandes empresários? Porque nós somos da geração em que sempre que a justiça chegava perto de algum político, algum sujeito rico, a gente sabia que o cara não ia para a cadeia. Isso era absolutamente certo, a gente sabia, né? O sujeito, se fosse, ia ficar algumas horas, em Brasília já baixava, né, já vinha de Brasília o habeas corpus, tudo acertadinho, e o cara ainda saía dando entrevista, enxovalhando quem o prendeu, né? Então, a história do Brasil era essa, da minha geração, e até anterior. Os senhores achavam que chegariam tão longe? Esse fato que você acaba de narrar é muito engraçado, porque recentemente o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou que precisaríamos acabar com o lavajatismo para retornar ao natural, bom e velho método de combate à corrupção, que significa, para mim, exatamente a impunidade que você está dizendo. É claro que quando começou a Operação Lava Jato, nós já tínhamos parâmetros de condenações significativas. O próprio Mensalão, apesar de todos os seus defeitos e falhas, ele foi já uma mudança de paradigma muito importante. Mas quando eu cheguei em março de 2014 na operação, logo depois da primeira fase, olhei os fatos, eu falei, por que vocês me chamaram? Porque eu não acreditava que a operação tivesse uma envergadura que tomou posteriormente. Era aparentemente mais uma investigação sobre doleiros. Esse é um aspecto muito importante. Eu sempre enfatizei que se você quer pegar
o corrupto e o corruptor, você tem que pegar o caminho do dinheiro. E no meio do caminho do dinheiro tem sempre um profissional de lavagem de dinheiro, um doleiro. Follow the money, né? Follow the money. Exatamente. Você não segue o dinheiro da ponta que sai para a ponta que recebe. Você segue o dinheiro dessa cadeia, dessa rede, nesse network de doleiros que limpam o dinheiro. Então, a partir de Alberto Youssef, a partir de uma Range Rover dada de presente a um ex-diretor da Petrobras, é que a Lava Jato explode. E explode por quê? Porque havia um loteamento naquela diretoria e esse ex-diretor estava recebendo de Paulo Roberto Costa o pagamento pela propina do Partido Progressista. Ele era o representante do Partido Progressista no Petrobras. E a partir desse momento, dentro da nossa técnica de que uma peça de dominó que cai tem que derrubar outras 10 peças, nós fomos fazendo uma cadeia exponencial de avanço de fases investigativas. Por isso, o tamanho e a quantidade de informações que foram amealhadas nesse período. Uma coisa que chamou a atenção foi a delação do Barusco. Eu lembro que era um negócio meio inacreditável, que um gerente, um funcionário menor dentro da cadeia, tivesse feito um acordo com os senhores, com o Ministério Público, para devolver quase 100 milhões de dólares que ele tinha na conta. E acabou devolvendo. Aliás, esse episódio é interessante porque foi um dos acordos mais longos, né? Os senhores ficaram muito tempo conversando com ele, ele entregando todo o serviço. O interessante, na verdade, é que ele foi um dos acordos mais curtos. Depois, né? Porque, na verdade, nós temos uma prática, eu dou aula a respeito disso, sobre acordos e acordos de leniência, é que um bom acordo, especialmente por lado do Ministério Público, deve ser feito com muita lentidão, com muito cuidado. Entretanto, o Barusco, a sua advogada nos liga numa semana, e na semana seguinte ele vem e entra na manhã na Procuradoria e sai na madrugada do mesmo dia com o acordo assinado. Isso é raro, mas é porque ele era um acordo excepcional, por causa exatamente dos fatos que revelava e por estar garantido por 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares trazia uma credibilidade tão grande para o acordo, que as pessoas falavam assim, olha, ninguém falaria o que falou e entregaria 100 milhões de dólares se não fosse verdade. Então, esse é o acordo que eu digo assim, ele fugiu à regra, que eu sempre ensino, de que acordos bons, como eu sempre digo, galinha velha se cozinha lentamente, em fogo baixo. Mas, nesse caso, foi um bom acordo, feito extremamente rápido. Ele entrou de manhã e saiu na madrugada. Ele entrou de manhã, saiu na madrugada, do dia seguinte, foi rápido o acordo. Foi rápido, nesse sentido, porque, normalmente, o acordo da Odebrecht mesmo, claro, envolveu a leniência da empresa, e mais de 70 colaboradores, ele durou 9 meses de negociação. E isso mostra o quanto é preciso cuidado com colaborações. Cuidado que Curitiba, até porque fomos nós que criamos, eu criei, junto com o Dr. Vladimir Aras, em 2003, o acordo de colaboração, e em 2016 nós criamos o acordo de leniência com as empresas. Então, nós sempre desenvolvemos uma técnica muito cuidadosa de acordos. Por quê? Porque nós sabíamos que essas coisas que estão acontecendo hoje iriam acontecer realmente. Isso é inevitável. O sistema sempre pune quem tenta fazer alguma coisa. Então, é preciso muito cuidado, e nós sempre tivemos muito cuidado. Já outros casos, e eu tenho muitas críticas aos acordos feitos na PGR, ainda no tempo do procurador Janot, porque foram acordos feitos muito rapidamente, sem cuidado, sem o cuidado devido. Infelizmente, se mostraram não tão produtivos assim. Agora, os advogados dos bandidos, né, dos políticos de alta plumagem, dos grandes empresários mancomunados para roubar a sociedade brasileira, eles, aliás, o PGR, o Aras, esteve numa live aí recente com eles. Parecia que estava em casa ali conversando com os advogados dos bandidos, né? Eles sempre criticaram estes acordos de delação,
ou melhor, de colaboração premiada. Eles sempre criticaram, dizendo que os seus clientes eram quase que torturados dentro da prisão, né? Criando uma situação para que eles fossem obrigados a falar. Conte para nós, procurador, porque a gente sabe que isso é retórica de advogado criminalista, né? Isso é muito natural deles. Conte para nós, doutor Carlos Fernando, como é que os senhores conseguiam que alguém contasse a verdade? Que isso aí é a parte mais difícil né, dentro do combate à corrupção de uma organização criminosa, conseguir que alguém de dentro, alguém visceralmente ligado à organização, conte as suas entranhas. Como é que vocês desenvolveram essas técnicas todas e conseguiram que muitos delatassem? Isso aí vem dentro de teorias já desenvolvidas nos Estados Unidos, especialmente a teoria dos jogos, no sentido de que você deve quebrar, através de uma persecução penal eficiente, esta lei do silêncio, esta conveniência dentro de uma organização criminosa na manutenção da sua coesão. É óbvio que se uma organização está ganhando e não tem riscos de ser destruída pelo poder público, todos ganham e todos ficam quietos. Entretanto, se você introduz uma cunha de desconfiança internamente nela, você introduz um jogo, o jogo para o qual você dá um prêmio que é uma diminuição de pena ou até mesmo, em alguns casos extremos, o benefício da imunidade penal. E você oferecendo isso e tendo uma oportunidade efetiva de destruir a organização, você cria uma corrida interna para qual vai ser o primeiro a delatar. Não é uma coisa fácil, eu preciso acreditar, que as pessoas acreditem dentro da organização criminosa, que o Estado funciona. E, tradicionalmente, o Estado do Brasil não funciona. Infelizmente, essa é a verdade. Mas a Lava Jato, à medida que foi evoluindo, ela foi se mostrando como eficiente. E as pessoas foram sendo presas e ficando dentro da cadeia. E esse foi um aspecto importante, porque, de repente, as pessoas começaram a perceber que poderiam ser presas. E esta talvez seja uma das coisas mais psicologicamente desgastantes que existam. As pessoas terem medo de repente, o japonês da Federal bater na sua porta às 6 horas da manhã, que é um imaginário que existia na época. E, na verdade, tudo isto é muito mais psicológico do que efetivamente realidade. Muitas pessoas sequer poderiam estar no nosso radar, como o caso de Barusco. Barusco, ele quando veio nos conversar, nós tínhamos descoberto a existência dele 1 ou 2 semanas antes desse fato. Mas ele estava com receio e veio espontaneamente. É claro, o colaborador quer algum benefício. Ninguém vem porque teve uma epifania, teve um ato de confissão, vamos dizer assim, dos seus pecados. Ele vem porque ele quer um benefício. E o Estado deve aproveitar essas circunstâncias e deve oferecer benefícios para aqueles que vêm em primeiro lugar. Agora, a Lava Jato jamais prendeu alguém para fazer qualquer tipo de acordo, mesmo porque mais de 80% dos acordos foram feitos por pessoas que estavam soltas. E Barusco é um exemplo. Mas como é que os senhores conseguiram, procurador Carlos Fernando, manter os bandidos presos? Porque aí foi a grande quebra de paradigma da história criminal no Brasil, eu diria até, né? Como é que vocês conseguiram, assim, fazer a coisa de tal maneira, eu até quero lhe ouvir, porque eu acho que o apoio da população foi fundamental, né? O apoio, quer dizer, em determinado momento as instâncias superiores do judiciário brasileiro começaram a ver, opa, para aí, aqui eu não posso mexer, está tão bem montado o processo que vai parecer que eu estou do lado, né, dos bandidos. O que, eu sei, minha opinião, efetivamente, muitas vezes é o que acontece, né, do ponto de vista de visão de processo. Como é que vocês conseguiram isso? Existe muita coisa que é basicamente sorte, outra coisa é experiência. Nós, na Operação Lava Jato, e alguns dos colegas da operação, desde o Banestado, já tínhamos uma experiência muito grande em relação
nulidades. Nós evitamos ao máximo circunstâncias que indicassem, que facilitassem o caminho das nulidades, porque essa era a advocacia antiga antes da Lava Jato e que está tentando retornar agora. Anular processos, suspender processos, discutir buscas e apreensões, como nós vimos agora Queiroz, nós vimos agora o caso Serra, é um retorno para a velha advocacia. Mas nós evitamos o máximo disso, através de investigações muito sólidas e faticamente muito perfeitas, especialmente no âmbito da lavagem de dinheiro, mostrando que a lavagem ainda estava acontecendo e que este fato, só por si, já deveria ser motivo para se manterem as prisões. Segundo, a sorte que nós tivemos foi ter uma cadeia de juízes excepcionais, julgando nas 4 instâncias, desde o primeiro grau com Sérgio Moro. Sérgio Moro é um grande juiz, efetivamente, mas nós tínhamos o relator, o desembargador Gebran, que é um grande juiz, que eu conheço pessoalmente desde Londrina. Nós tínhamos no STJ, durante boa parte do tempo, o doutor Félix Fischer, que é um grande juiz também paranaense, foi do Ministério Público do Paraná, e no início da operação no STF, nós tínhamos o doutor Teoriva Zavascki, e depois, agora, o ministro, esqueci o nome agora, fugiu o nome, no STF, que também é relacionado aqui com o Paraná. Um grupo de pessoas muito Ministro Fachin. Exatamente, vou esquecer justamente do ministro Fachin. Mas um grupo de pessoas muito conscientes. Além disso, o fato da Lava Jato ter sempre exposto claramente as provas que produzia, o fato essas provas estarem em arquivos eletrônicos acessíveis por todos da população, especialmente pela imprensa, fez com que os fatos fossem rapidamente revelados e dessem uma sustentação muito grande. E a população estava desgastada desde 2013 com os serviços públicos e com a corrupção em geral no Brasil. Todos estes fatos, alguns sorte, outros experiência e boa técnica, contribuíram. Nós não podemos esperar que o sucesso de operações seja baseado em sorte. No futuro, nós esperamos que seja baseado em puramente uma boa técnica. Mas, infelizmente, a Lava Jato ainda se apoiou muito nessa sorte. Imaginemos que nós tivéssemos um outro ministro no Supremo Tribunal Federal, nós conhecemos alguns, que ela não teria passado da sua primeira fase. Não tenho dúvida. Estou vendo aqui os números: 70 operações Lava Jato, 119 denúncias apresentadas, 165 condenados em 2 instâncias, 49 acordos de colaboração, 14 acordos de leniência. Esses são alguns dos números, doutor Carlos Fernando Santos Lima. E é evidente, conforme nós falamos no início dessa conversa, que o sistema está reagindo. O sistema quer matar a Lava Jato. E não esconde mais. O PGR colocado pelo presidente Jair Bolsonaro lá, o senhor Augusto Aras, ele está dizendo agora, ele perdeu até a vergonha de verbalizar isso, como ele fez na live com os advogados dos criminosos, agora há alguns dias. Eu lhe pergunto, qual é o risco efetivo que a Lava Jato está correndo agora? Porque ninguém imaginou, ou talvez poucos imaginaram, que a Lava Jato iria morrer no governo de Jair Bolsonaro, que ele iria colocar um PGR lá, logo ele que se dizia contra a corrupção, que ele iria colocar um PGR lá para gerenciar contra a operação. Então, efetivamente, a Lava Jato corre risco, e qual é o risco, e o que é que a sociedade brasileira pode fazer? A Lava Jato corre risco, sim. Nós estamos vendo uma campanha muito grande para calar procuradores, seja na forma de edição de leis, como é o caso do abuso de autoridade, que na verdade se dirige especificamente para juízes e procuradores, como também através de processos disciplinares. O doutor Deltan Dallagnol responde muitos
E as pessoas podem até não gostar de Deltan Dallagnol, mas a questão é, o fato que subsiste ali é absolutamente insignificante. Entretanto, agora, no dia 18, eles vão tentar afastá-lo da operação, afastar o promotor natural da operação, o que é gravíssimo, historicamente, no Ministério Público. Você direcionar, deixar o Procurador-Geral da República começar a direcionar a quem ele entrega os casos. Isso é muito preocupante. Então, nós temos um sistema que deveria ser de freios e contrapesos, mas, na verdade, existe no Brasil um sistema de uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Uma mão lava a outra. O Congresso Nacional, presidido por Alcolumbre e Maia, de um lado, autoriza ministros do Supremo, indicados pelo presidente, que coloca o PGR lá, que pode investigá-lo, mas também que é uma cadeira no Supremo, que nós vemos é uma grande rede de interesses que se complementam, e, na verdade, sempre em detrimento do interesse público. Então, existe realmente um risco muito grande. Infelizmente, até por conta do cansaço natural, nesses anos, até por conta do governo Bolsonaro ser uma fraude em relação ao combate à corrupção, um estelionato, eu, pessoalmente, nunca acreditei nele, apenas tive que fazer uma opção, como boa parte dos seus eleitores do segundo turno, entre duas opções terríveis. Como dizia Leonel Brizola, entre o diabo e o coisa ruim. Infelizmente, esse estelionato está se mostrando extremamente nocivo para o país e nocivo para o combate à corrupção, porque muitas das pessoas ou são completamente cegas na ideologia de apoio a Bolsonaro, ou estão cansadas e não se dispõem realmente a defender a Operação Lava Jato, além de um tapinha nas costas dos procuradores e dizendo, enfrentem, vão em frente. Infelizmente, isso não é suficiente. Nós precisamos realmente que a população, porque é a única coisa que eles realmente temem, população na rua e a população na hora do voto, que ela nos apoie efetivamente. De outra forma, a Operação Lava Jato vai ser um parênteses na história, mas a história da corrupção vai continuar no Brasil. Vamos voltar à questão da rachadinha, e o senhor bateu forte, fez uma crítica, o senhor tem feito críticas muito severas ao governo, o senhor chamou de fraude, de estelionato, a questão do combate à corrupção da parte de Jair Bolsonaro. Ele mudou em função da rachadinha do filho Flávio, ou ele já ganhou a eleição sabendo exatamente o que faria, hein, doutor Carlos Fernando, na sua avaliação? A minha avaliação é que Bolsonaro ele não tem, assim, nenhum pensamento estratégico sofisticado. Ele reage conforme as circunstâncias. Se não houvesse o caso da rachadinha, ele ainda assim morria de ciúmes do prestígio de Sérgio Moro. E o receio que Bolsonaro tinha da candidatura do Moro já iria resultar, na minha opinião, num falso apoio ao combate à corrupção, porque ele não daria para Sérgio Moro essa bandeira, efetivamente. Então, desde o começo, o que nós vimos foi uma falta de apoio às iniciativas de Moro dentro do Ministério. Mas a rachadinha do gabinete do filho não é um fato isolado, não é um fato só no gabinete de Flávio, mas há investigações também no gabinete de Carlos Bolsonaro. Nós temos que isso está ligado a um grupo de milicianos que, de certa forma, estavam ligados muito mais proximamente ao próprio Jair Bolsonaro do que aos filhos. Então, todos estes fatos me indicam que, na verdade, nunca houve um efetivo apoio ao Ministério Público e à polícia. Mas, e este é um grande perigo que nós vivemos no Brasil, apenas o interesse corporativo de fortalecer o bolsonarismo dentro das polícias militares, e polícia civil e federal.
Isto é muito grave, porque isto é um tipo de chavismo que é muito perigoso, como nós vimos historicamente. Então, Bolsonaro sempre foi uma fraude, como dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera que não sai nada, e o histórico dele como deputado já mostrava que realmente pouca coisa poderíamos esperar deste governo. Mas, é claro, ele nos surpreendeu ainda, conseguiu nos surpreender negativamente. O juiz Moro errou ao ter ido para o governo Bolsonaro? Quer dizer, pelo que o senhor está dizendo aí, a sua visão crítica é bem anterior à própria ascensão de Bolsonaro à presidência da República, né? O senhor falou que na eleição teve que fazer duas escolhas terríveis, né? Escolher entre duas opções terríveis. O juiz Moro errou, na sua opinião, em ter ido para o governo? Ele foi ingênuo? O que aconteceu? Largou, inclusive, a magistratura para isso? Eu tenho uma opinião que, às vezes, é um pouco conflitante a respeito disso. Primeiro, acreditar em Bolsonaro é um erro, por si. É evidente. Então, todos nós, inclusive os eleitores de segundo turno, erramos. Mas não erramos totalmente, porque a opção Haddad, especialmente para nós da Lava Jato, significava mais do mesmo. Significava um projeto de destruição da operação ainda muito mais eficiente, talvez, do que o próprio bolsonarismo. Entretanto, Sérgio Moro errou. Eu não sei se ele errou de sair da magistratura para a política. Por quê? Porque se ele estivesse hoje na magistratura, ele estaria sendo calado exatamente como está sendo Deltan Dallagnol. Estaria subordinado ao Conselho Nacional de Justiça e a diversas medidas disciplinares contra ele. Então, ele estava entre a cruz e a caveirinha, como se costuma dizer. A opção dele de sair da magistratura, na verdade, foi equivocada em acreditar em Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, na minha opinião, foi certa em se tornar, basicamente, uma força política. Por quê? Porque a Lava Jato, hoje, deve buscar o apoio na classe política que ela não tem. E Sérgio Moro, hoje, representa, de certa forma, na política, um dos poucos nomes com capacidade de mudar o estado atual de coisas. Eu nunca acreditei que ele devesse ser presidente. Creio que a vocação dele seria ser juiz do Supremo. A melhor opção para ele seria ser juiz do Supremo. Entretanto, hoje, diante desse mar de nulidades que nós vivemos na política brasileira, ou pior, desse mar de vícios e de pessoas viciosas que nós vivemos na justiça brasileira, eu creio que Sérgio Moro é uma grande opção. Então, se ele agiu mal em acreditar em Bolsonaro, foi ingênuo em acreditar em Bolsonaro, hoje ela é a esperança desse movimento contra a corrupção num Brasil diferente, o Brasil pelo interesse público e não a favor do interesse privado. O senhor acha que ele vem em 2022, o Moro, como candidato à presidência? Eu não saberia dizer exatamente se ele deve ir, mesmo porque ele não tem, dentro desse sistema viciado, elementos como capacidade financeira de se colocar perante a população como os outros candidatos. É claro que Bolsonaro já mostrou que com pouco se faz, mas muito com mentiras. Agora, se você tentar falar a verdade, se você tentar fazer campanha sem dinheiro, realmente é muito difícil ser político no Brasil. Mas Sérgio Moro, eu creio, é um grande nome para ser presidente, ou talvez senador pelo Paraná. Eu creio que o caminho dele seja a advocacia de um lado e a política de outro. O senhor está colocando um ponto importante, quer dizer, ele tem essa informação ou é opinião, senador pelo Paraná? Não, essa é uma opinião, porque... É uma opinião. Que ele entre na política de qualquer forma, é o que o senhor acha que... Ele já entrou na política ao ser ministro. Sim. Mesmo sendo um quadro técnico, é uma questão de sair da magistratura para a política. Ele aprendeu, que uma das críticas que eu fazia, inclusive pessoalmente a ele, quando brincava, que eu não votaria nele para presidente, é que ele não tinha experiência. Agora, de certa forma, pelo menos esse ano e pouco dentro do governo,
trouxe alguma experiência administrativa de como funciona a política brasileira. Hoje ele é uma pessoa muito mais experiente do que era quando juiz da Lava Jato, e talvez muito menos ingênua depois que conviveu com o Rodrigo Maia, mais proximamente, e com o próprio Bolsonaro, especificamente. Eu creio que essa é uma opinião minha, eu tenho uma opinião de que poucas pessoas seriam melhores que ele na presidência, talvez nenhuma outra pessoa seja tão boa quanto ele na presidência, mas eu creio que é um caminho muito longo e difícil, e exigir isso dele, por isso que eu nunca eu nunca coloco isso para ele como nas minhas conversas reservadas, como uma obrigação, porque é um caminho muito longo, muito difícil, porque a política brasileira é muito suja e muito cheia de assassinato de reputações, e a pessoa precisa de muito estômago para enfrentá-lo. Ora, é impressionante, hein, doutor Carlos Fernando, que o Congresso Nacional tenha destroçado a lei anticrime, tenha aprovado a lei de abuso de autoridade, tenha feito a lei do juiz de garantias, e o presidente da República tenha sancionado tudo isso. É até desconcertante, eu nem sei o que dizer, porque se o presidente tivesse exposto isso antes da eleição, que faria estas coisas, será que teria sido eleito? Na verdade, Bolsonaro ele ganhou a eleição surfando a onda anticorrupção. Como surfista, ele não tinha compromisso com isso. Ele estava se aproveitando daquele movimento. Ele se aproveitou dessa onda. A Lava Jato, as pessoas nas ruas, não foram usadas por ele como um elemento a mais para uma campanha eleitoral que era típica para um outsider. Se há um momento histórico no país para um outsider chegar na presidência da República, foi exatamente a eleição de 2018. A eleição de 2018 é um turning point também na reação do sistema. Ao perceber que o sistema estava perdendo o controle, e a própria eleição de Bolsonaro provou isso, eles entraram no modo de salvar o sistema a qualquer preço. Eles deixaram de lado tiraram as luvas de pelica e botaram luvas de boxe. E todas as pessoas começaram a fazer o que queriam, sem precisar grandes justificativas, mesmo porque a população já não estava mais indo para a rua. E houve uma polarização muito grande. Hoje eu digo que não há nem sequer uma polarização, há agrupamentos diversos lutando entre si, mas existe um grande grupo. Veja o apoio que os partidos de oposição, PSOL e PT, fizeram a Augusto Aras, que nós todos nos unimos contra a Lava Jato. Nós podemos brigar entre nós, é um ditado árabe antigo, não sei se você conhece. Eu contra meu irmão, eu e meu irmão contra meu pai, eu, meu irmão e meu pai contra nossos tios, e assim por diante. Mas contra a Lava Jato, todos estão unidos. Bolsonaristas e petistas. Todos estão unidos, por quê? Porque a eles interessa minar ao máximo a renovação efetiva do Brasil. Tudo acontece, começa, o clímax dessa mudança é 2018. Tem um discurso que circula muito desde a rumorosa saída do juiz Moro do Ministério da Justiça e Segurança, de que a Lava Jato tinha endereço, e a Lava Jato protegia o PSDB. Então agora a gente vê nas redes aí vários apoiadores dizendo, com a saída do Moro, agora a Lava Jato está indo atrás do PSDB. O que evidentemente a gente sabe que é uma estultice, mas eu queria lhe ouvir, como é que o senhor rebate isso? Veja bem, primeiro, a Lava Jato se inicia numa investigação de uma diretoria da Petrobras, indicada pelo Partido Progressista, e encampada pelo Partido dos Trabalhadores. Então, a Lava Jato, ela começa numa investigação específica, e ela atinge, num primeiro momento, até porque era o partido do governo federal, porque nós somos procuradores federais, os crimes envolvendo este governo, principalmente Lula e Dilma.
Num segundo momento, ela começa a se espraiar para outras estatais, também dentro desse mesmo governo. E a partir do momento em que chegam as colaborações, principalmente das empresas, nós começamos a revelar também o mesmo comportamento em governos de oposição, sejam dos estados ou dos municípios. E isto vem através da Lava Jato, principalmente as revelações feitas pelas colaborações das empresas Camargo Correia, da própria Odebrecht, Andrade Gutierrez. Estas investigações daí chegam aos governos estaduais, principalmente no Rio de Janeiro, no caso Cabral, e em São Paulo, metrô e anel rodoviário. Então, estas investigações são importantes, elas se originam da mesma investigação, mas a investigação ela teve que chegar a um nível de evolução muito grande para nós chegarmos do governo federal do PT para os governos de oposição nos estados. E isto é que essa demora é que pode justificar esse tipo de teoria conspiratória. Obviamente, nada disso estaria acontecendo se não fosse a Lava Jato, ainda há muito tempo atrás, ter chegado a estes fatos. Porque nada disso que está sendo revelado agora é novo, aconteceu nos últimos meses. Tudo isso que está acontecendo agora é fruto de muito trabalho desde 2014. O senhor vem de uma família de membros do Ministério Público, né? Já ouvi em entrevistas o senhor contar a história do seu pai, enfim, da família. E o senhor não pensa em entrar para a política? 2022 nós vamos ter, eu estou fazendo essa leitura, não sei se você concorda, nós uma ala muito forte dos defensores da Lava Jato se posicionando na eleição de 2022 para tentar, quem sabe, ocupar cargos no Legislativo. Eu venho de uma família de promotores de justiça. Meu pai entrou no Ministério Público do Estado do Paraná em 1944, então nós temos aí mais de 75 anos ininterruptos de Ministério Público. Minha família, eu tenho outros 2 irmãos, um aposentado como procurador de justiça no Estado do Paraná e o outro procurador atualmente de justiça no Estado do Paraná. E é uma família de classe média, típica de funcionalismo público. Meu pai foi político, também na época que promotores podiam ser políticos. Ele foi deputado estadual uma única legislatura, chegou à vice-presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, era um político muito hábil. Entretanto, quando chegou na reeleição, ele falou, não tem dinheiro, porque nós hipotecamos a nossa casa e eu não paguei ainda, eu não tenho como financiar uma nova campanha. Mas a política está no DNA aí, hein? Já estou sabendo. De qualquer maneira, eu aprendi muito com isso, e uma das coisas que eu não tenho é o encantamento pela mosca azul da política. Eu tenho, até por temperamento, muita dificuldade de lidar com pessoas que eu não tenho como em boa conta, e isso é muito mal para quando você quer ser político efetivamente. Eu creio que outras pessoas desse grupo de apoio à Lava Jato, inclusive Sérgio Moro, agora que está na política, representarão melhor a Lava Jato que eu, efetivamente. Eu prefiro estar na minha atividade como advogado e falando, apoiando as boas iniciativas, sem me vincular necessariamente a nenhum partido, porque ser partido é ser parte. E, de certa forma, eu tenho dificuldade, minha natureza um pouco solitária e de opiniões muito fortes, de encampar qualquer coisa simplesmente porque é da conveniência de um partido. Então, até ser partidário, para mim, é muito, muito difícil. Então, a princípio, eu não seguirei o caminho da política. Mas não, o a princípio deixou uma pequena, né, uma pequena margem. Pode acontecer. Não vou dizer que dessa água eu não beberei, porque o mundo dá muitas voltas, e especialmente agora que nós estamos vendo certas regras absolutamente sem princípio moral, essa quarentena de 8 anos para juízes, desenhada para tentar atingir exatamente as mudanças que a Lava Jato está propondo, atingir uma eventual candidatura de Moro, ou até mesmo, se Deltan Dallagnol resolver ser candidato a deputado ou senador pelo Paraná,
eu vejo que, diante de uma circunstância extrema dessas, realmente é preciso reagir. É muito significativo que a nossa democracia esteja sendo manipulada a este ponto. E aqui eu faço uma crítica, eu sei que meu assessor de imprensa sempre diz que eu não devo fazer, a própria imprensa. Nós entramos num relativismo moral tão grande que alguns jornais acham que fazer relatório, conflito de versões, é o suficiente, não se posicionar efetivamente. Sem um posicionamento claro dos grandes formadores de opinião contra o estado de coisas que nós estamos ameaçando a própria democracia. Existem iniciativas que são absurdas e que estão sendo tratadas levianamente, inclusive na imprensa. O inquérito de Alexandre de Moraes, ele é absolutamente inconstitucional, está eivado de uma série de nulidades e, principalmente, atacando a liberdade de expressão, fazendo censura. Então, isso preocupa muito. E quando há uma proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal de uma quarentena de 8 anos, você vê o quanto pode ser casuística a política brasileira e quanto isso está influenciando a nossa democracia. Dr. Carlos Fernando dos Santos Lima, qual é o limite do Augusto Aras e do próprio Supremo Tribunal Federal neste ímpeto de acabar com a Lava Jato, na sua opinião? O senhor que já revelou que nós estamos num momento perigosíssimo da história brasileira do combate à corrupção. Eu creio que boa parte desse ímpeto nos últimos meses decorre de uma noção de que eles estão chegando no próprio limite. E o principal limite agora é setembro, com a mudança da presidência no STF. Com a saída de Toffoli do STF e com a perspectiva da mudança no comando das casas do Congresso Nacional, de certa forma, esse pacto nacional que acontece no final de 2018, começo de 2019, com a adesão, inclusive, de Bolsonaro a contragosto, ele perde muito da sua força. A aproximação das eleições para deputados e senadores também vai tornando as questões muito mais políticas e sensíveis, porque os políticos eles sempre vão correr para o barco que tem maior possibilidade de atracar primeiro no cais. E a possibilidade de Sérgio Moro ser candidato, ao mesmo tempo que agrega muita instabilidade contra a Lava Jato, infelizmente, ela também se torna um escudo, porque, de certa forma, os políticos cada vez mais vão ter dedos em relação a fazer alguma coisa contra a operação e depois terem que enfrentar as urnas. Então, eu creio que os 2 primeiros anos após a eleição para o Congresso foram os mais perigosos. Nós estamos caminhando para o final desses 2 primeiros anos. Os próximos 2 anos, eu creio que a Lava Jato, não a Lava Jato de Curitiba, não as investigações específicas da Lava Jato, mas a Lava Jato como uma ideia de mudança política, uma mudança na nossa forma de encarar o combate à corrupção, ela vai retornar com muita força. Muito bem, procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, lhe agradeço muito por essa conversa, foi esclarecedora e que a gente possa conversar mais vezes aí para frente. Um forte abraço. Um abraço para vocês. Valeu. O doutor Carlos Fernando dos Santos Lima, grande figura, um homem que, olha, fez história na Lava Jato, bem como a Lava Jato, ele que nos deu a honra de estar conosco aqui, estar comigo aqui nos meus espaços de internet e no canal do YouTube. Obrigado a todos. Lembrando a você que nos acompanhou, que nos acompanha, deixar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Muito obrigado, grande abraço, fiquem com Deus.
A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.